sacerdotal, o Senhor Jesus me resgatou com 14 anos de idade. Eu confesso para vocês que eu não queria ser pastor, né? Mas geralmente, quando alguém vira para mim e fala assim, eu não quero ser pastor, eu falo, glórias a Deus por isso, é você que Deus vai arrancar. Irmãos, não adianta, porque quando Deus te escolhe, você pode correr para um lado, você pode voltar para o Brasil, ir para a Alemanha, continuar em Portugal, você pode ir para qualquer lugar. Quando Deus te escolhe, está escolhido. Acabou. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês, eu trouxe aqui 2 livros, pastor João Bosco, esse é para o Senhor, presente, pastor Rafael, esse é para o Senhor também, presente, muito obrigado. Aí você pode perguntar, pastor, quanto custa esse livro? Ele não tem um preço, ele tem um valor, tá? Eu coloquei um propósito no meu coração, queridos, ainda lá no Brasil, né? E tem um pouco mais de um ano que eu fiz esse primeiro livro. E eu coloquei um propósito no meu coração, Senhor, este livro ele vai ser bênção para pessoas. Então eu não fiz este livro, Deus não me deu este livro para que eu pudesse ganhar recursos, ter dinheiro com ele, não, de maneira nenhuma. Mas é um livro para abençoar pessoas. Então, ele não tem um preço, ele tem um valor. Qual é o valor? O valor da sua semente. Aquilo que você quiser semear e aquilo que você puder semear. Pastor, mas calma aí. Eu, falando assim, valor de uma semente, o que eu tenho hoje para semear, eu ia falar R$1. Irmãos, perdoe o pastor aqui, tá? Porque já é €1. Pastor, o que eu tenho para semear hoje é €1. Vai ser essa semente. Pastor, eu tenho 10 cêntimos. Então você vai levar esse livro por 10 cêntimos. Eu não vou ficar de maneira nenhuma chateado com você. Pastor, eu não tenho nenhuma oferta hoje. O que eu tinha eu depositei no altar. Glórias a Deus por isso. Você depositou no altar. Então a minha oferta vai ser para você. Você vai semear, você vai receber este livro, tá? Pastor, eu não tenho oferta, eu gostaria de semear, mas eu não tenho, né? Lá no Brasil a gente fala, o 5º dia útil ainda não chegou, né? Que eu não sei como, mas eu vou aprender ainda, irmãos, né? Mas pastor, tá, eu quero semear 50.000 euros. Eu não vou ficar chateado também, nem a Radassa, nem o Isaac, fique tranquilo, tá? Mas fique em paz, é o valor da sua semente, tá? Não importa, pastor, eu quero, é isso que eu tenho e é isso que você vai semear no reino de Deus em nome de Jesus. Acompanhe comigo, por favor, prometo ser bem breve, como dizíamos no Brasil, até meia-noite eu acabo, né? Brincadeira, irmãos, porque senão vai ficar só eu aqui, o pastor, de maneira nenhuma. Amanhã nós falamos que é dia de labuta, de trabalho, né? Então, queridos, a partir do versículo 22 diz assim, e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então se aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Queridos, você bem conhece esta mensagem, este texto, esta narrativa,
que muitas vezes o Senhor falou ao teu coração quando você pegou a Bíblia, abriu. É como muitas pessoas às vezes fazem. Senhor, fala comigo. Aí pega a Bíblia e abre assim. Talvez você já se deparou com esse texto muitas vezes e já ouviu muitas vezes. O que eu irei falar para você aqui nesta noite, baseado neste texto, talvez não seja muito novo para você, mas algumas coisas eu tenho absoluta certeza que Deus falará ao teu coração. Algumas coisas, né? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. Então, eu creio que aquilo que Deus fará nesta noite será para a glória dele. O texto de Mateus começa com uma trágica notícia. Qual notícia é esta? Se você for pegar o capítulo 14, no começo dos versículos, vai trazendo uma notícia triste, porque João Batista, ele é decapitado. E o texto começa dizendo: e naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. O versículo 1 e versículo 2 é praticamente o final de um texto, o final de uma narrativa. Porque Herodes, quando ele começa a ouvir a fama de Jesus, ele pensa que Jesus é João Batista ressuscitado dentre os mortos. Mas por que ele pensa isso? Porque quando ele coloca João Batista no cárcere, e quando você já vê no texto, Herodes ele comemora um ano, mais uma primavera, e ele faz um banquete. João Batista está no cárcere, preso, injustamente, porque João Batista era aquele profeta que confrontava os erros. O texto vai dizer que João Batista era aquele que confrontava não só ricos, pobres, homens, mulheres, confrontavam a todos dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista é aquele mesmo que foi profetizado por Isaías: voz do que clama em meio ao deserto, preparai, endireitai as veredas para o Salvador. João Batista veio preparar o caminho para que o Senhor Jesus pudesse implantar o reino de Deus aqui na terra. Mas ele foi julgado por muitas pessoas, ele foi injustamente colocado na prisão, e quando chega esse período, Herodes vai fazer um banquete e Herodias vai dançar. Herodes, a filha de Herodias, quando ele vê a dança daquela mulher, ele fica abismado. Ele fala: pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Ela, previamente instruída pela sua mãe, pede a cabeça de João Batista. Herodes teme, mas ele não podia faltar com a sua palavra. Então o que ele faz? Manda degolar João Batista. Quando degola João Batista, os discípulos de João Batista vão trazer a notícia a Jesus. Jesus, quando ouve a notícia, entenda bem que ninguém gosta de perder nada, principalmente um ente querido. Muitas pessoas perderam entes queridos no período da Covid. Muitos aqui em Portugal, outros no Brasil ou em outras nações. Mas o interessante é que quando Jesus ele recebe essa notícia que o seu primo de segundo grau, João Batista, é decapitado, Jesus ele não vai murmurar, Jesus ele não vai ficar triste, Jesus ele não vai parar e vai se estagnar porque ele recebeu essa notícia. Não. Jesus ele veio com um propósito. Então ele dá continuidade àquilo que Deus estabeleceu para ele aqui na terra. Então tem muitas pessoas que ainda estão vivendo lutos de 2, 3, 4, 5 anos. Ei, bola para frente. Deus já te deu uma direção, Deus já falou contigo, você tem um propósito de Deus estabelecido na tua vida. Não pare, prossiga. Nós aprendemos com Jesus isso. Não são as lutas, as adversidades que vão paralisar os propósitos que Deus tem conosco. De maneira nenhuma. Jesus sabia muito bem quem o chamou, quem o comissionou para fazer a obra do Senhor aqui na terra. Então você conhece o Deus que você serve?
Você conhece aquele que te chamou? Então siga em frente. Não fique murmurando, não fique pensando nas coisas do passado. Lamentações 3:23 diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ei, passou. Deus tem algo novo para você. Vida que segue. Jesus não parou. No entanto, o que ele faz? Ele chega em uma aldeia. A multidão chega primeiro, porque não adianta, onde Jesus está, ele atrai. Não adianta. Jesus está na ADMVC da Figueira da Foz. Conversando com o vosso pastor, este lugar está pequeno, então Deus vai enviar um outro lugar maior, porque Jesus está aqui. Então o que Jesus faz? Chega, prega, já chega um tempo tarde, as pessoas ouvindo a palavra do Senhor, o rei, as boas novas do reino. As pessoas estavam com fome, porque ficar muito tempo sem comer, você sabe como é, né? Eu lembro uma vez, comecei a querer ser fitness. Vou para a academia, um amigo meu, pastor, vamos para a academia, Smart Fit no Brasil. Falou assim, eu tenho direito a 2 acompanhantes. Vamos lá, falei, tudo bem, vamos. Chegando lá, eu fui em jejum, irmãos. Então, acho que você também já foi, né, para a academia em jejum, né? Irmãos, a perna tremia, eu não conseguia fazer nada. As pessoas ali estavam também com fome. O que Jesus faz? Dava-os de comer. Os discípulos olhando, Jesus dizendo para dar de comer? Como poderemos alimentar todas essas pessoas? Jesus não perguntou como deveria. Jesus deu uma palavra, deu uma ordem. Porque quando Deus, por intermédio de Jesus, dá uma ordem para a nossa vida, Ele se encarrega de cumprir e fazer. O que nós devemos fazer, a nossa parte, não precisamos que Deus faça, é você que tem que fazer. Os discípulos ouviram, questionaram, mas a provisão estava ali. Jesus saciou aquela multidão. E na continuação chegamos no texto, e o texto vem dizer que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: entrem no barco e atravessem para a outra margem. Simples. Para eles, era só entrar no barco e acabou. Quando eles entram no barco, Jesus vai despedir a multidão. Despedindo a multidão, ele vai orar. E os discípulos já estavam, como diz no texto, já no meio do mar. E eu consigo extrair algumas lições aqui para a nossa vida. Primeira, eles ouviram a voz de Jesus, estavam obedecendo a voz do Senhor, mas o texto diz que o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que eu consigo extrair para a minha vida e para a sua vida não é porque nós temos uma palavra de Jesus liberada sobre a nossa vida que nós estamos isentos de ventos contrários, isentos de adversidades. O próprio Jesus diz em sua palavra: no mundo tereis aflições, mas não para por aí. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu consigo entender que nós podemos passar aflições nesta vida, mas com Jesus nós venceremos. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, não quer dizer que vai durar uma noite, mas uma coisa é certa: a alegria vem ao amanhecer. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, está passando por adversidades tremendas. Quem sabe você entrou aqui nessa noite falando: Senhor, eu não sei o que será do dia de amanhã. Ei, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Tenha calma, acalma o teu coração. Quem sabe você pode estar aqui pensando: Senhor, será que o meu documento vai sair? Quanto tempo eu estou esperando? Ei, confie no Senhor, você está debaixo de uma palavra. Acalma o teu coração, Ele é contigo. Ele é contigo. Por que você fica ansioso, ansiosa desse jeito? Ansiedade é preocupação com o futuro. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Eu não sei. Quantos querem ir para o céu?
Eu também. Quantos querem morrer? Se você não for arrebatado, se Jesus não vir hoje, você vai morrer, irmão. Eu também. É o jeito que nós nos encontraremos com o Senhor e viveremos com Ele na eternidade. Mas o dia de hoje, ei, viva hoje. Acalma o teu coração. Os discípulos estavam ali debaixo de uma palavra do Senhor. Mas pastor, Deus me orientou. Eu estou aqui, mas a adversidade está surgindo. A situação está difícil. A porta não está se abrindo. Ei, acalma o teu coração. O Senhor te garante. O texto diz que eles estavam já no meio do mar. O vento açoitando o barco. Interessante que quem aparece no meio dessa adversidade? Jesus. Jesus aparece no meio dessa adversidade e eu fico assim, felicíssimo. Porque o que estava causando medo nos discípulos, as ondas, Jesus estava passando por cima. Aquilo que os discípulos estavam temendo, porque diferente da tempestade de Mateus capítulo 8, aqui era uma tempestade de vento, era um vento contrário, melhor dizendo. Era uma oposição. Eles estavam tendo uma direção do Senhor para irem para Genezaré. Mas estava tendo oposição. Quem sabe lá na empresa, Deus ele te deu uma palavra. Deus ele te fez promessas. E você está enfrentando oposições. Acalma o teu coração. As oposições se levantam, mas o Deus que você serve passa por cima delas. Passa por cima delas para trazer paz para o teu coração. Porque quando eles veem Jesus, o texto diz que eles gritam com medo. É um fantasma. Queridos, alguém já viu fantasma? Pensa comigo. Sabe o que está dizendo aqui para mim e para você? Eles gritam com medo. O medo faz você ver coisas que não existem. O medo bloqueia você, bloqueia a tua esperança. Os discípulos estavam o quê? É um fantasma, gritando com medo. Jesus, ei, sou eu, não tem mais. Porque a palavra do Senhor acalma o nosso coração. A palavra do Senhor consegue trazer para nós a calma que nós precisamos. Você vê o profeta Elias? Quando ele foge de Jezabel, vai para a caverna? Vem terremoto, vem tudo. O Senhor não estava no vento. O Senhor não estava no terremoto. A voz do Senhor, branda e suave, está dizendo para você nesta noite: acalma o teu coração, que eu estou contigo. A palavra reafirma isso: eis que estou convosco. Somente um dia? Somente amanhã? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você lê que a palavra do Senhor diz que Ele é contigo todos os dias, por que você está aflito? Por que você está desse jeito? Acalma o teu coração, confie nele. A palavra que Deus traz para mim e para você nesta noite é uma palavra de esperança. Confie nele. Mas no meio, sempre tem um que paga para ver. Jesus fala, mas sempre tem um que duvida. Quem? Pedrão. Só podia ser. Ainda bem que eu sou Paulo, né? Não sou Pedro, né? Glórias a Deus por isso. Pedrão, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele duvida, ele ouve a voz de Jesus, mas ele não consegue enxergar. É porque muitas vezes, fique tranquilo, Deus ele libera uma palavra sobre a tua vida, mas você não consegue enxergar ainda. Você imagina se Deus vira para Abraão e fala assim, em Gênesis capítulo 12, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela
vai para um lugar que eu te mostrarei. Ó, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou isso? O que Abraão fez? Seguiu. Mas no meio, a primeira adversidade, fome. Gênesis capítulo 12 ainda. Abraão depara logo com fome. É porque nem tudo que Deus fala conosco, Ele vai revelar os percalços do caminho. É simplesmente você tem que ouvir e obedecer. Abraão não tinha uma direção, mas ele conhecia a voz de quem o chamou. Então acalma o teu coração. Talvez você não tenha uma direção ainda, mas você conhece a voz daquele que te chamou. Então isso é suficiente para você. Você não sabe a direção. Quem sabe você veio do Nordeste, do Norte ou de outro lugar, e você veio parar aqui, nesta terra abençoada, porque o Senhor está aqui. Aí você não tem uma direção, mas você ouviu a voz do Senhor, então acalma o teu coração. Mas Pedro desconfia. Mas alguns até julgam Pedro. Alguns falam assim: Pedro teve uma fé pequena. Ou Pedro olhou para a adversidade. Está no texto. A gente não precisa fazer muita coisa, mas está aqui no texto. O que Pedro faz? Quando ele ouve a voz de Jesus, ele fala: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. O que Jesus fala para Pedro? Vem. Um dos atributos incomunicáveis do Senhor é a onisciência. Amém ou não amém? Então você concorda comigo que Jesus já sabia que Pedro iria afundar, sim ou não? Ele já sabia. Mas por que Jesus ainda fala para Pedro o seguinte: vem? Sabe o que eu aprendo, queridos? Deus, Ele conhece os teus limites. Deus, Ele conhece até onde você pode chegar. Mas Jesus não vai fazer você parar. Ele vai fazer você desfrutar de tudo aquilo que outras pessoas não desfrutaram. Sabe por quê? Só para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Pedro poderia muito bem ficar lá no barco, igual os outros discípulos. Pastor, quantos discípulos tinham no barco? Eu não sei. Não sei se tinham 11, não sei se tinham 10. Os discípulos ficaram lá, mas Pedro foi o único que vivenciou aquilo que os outros não vivenciaram. Ei, a fé que Deus já colocou no teu coração vai fazer você vivenciar coisas que os teus pais não vivenciaram, que os teus avós não vivenciaram, que nenhum parente do céu vivenciou. Sabe por quê? Porque você conhece a voz daquele que te chamou. É o suficiente para mim e para você. Pedro, quando começa a andar por cima das águas, o texto diz que ele sente medo, ele teve medo porque sentiu o vento. Olha que interessante, queridos. Quando Pedro sai do barco, o vento não para, é o mesmo vento que está no barco, é o mesmo vento que Pedro sente quando ele sai do barco. Quando ele vai em direção a Jesus, ele sente o vento e começa a afundar. É o mesmo vento. A diferença aqui é que no barco ele tem o controle. No barco, Pedro tem o domínio. Até porque, por profissão, pescador, o barco era o lugar mais seguro para ele estar. Simples. Mas quando ele perde o controle da situação, ele teme. Igual muitos que estão aqui nesta noite. Fugiu do teu controle? Você não consegue mais ter o controle dessa situação? Fique tranquilo. Sabe por quê? Quem te chamou foi o Senhor. O mesmo Jesus que chamou a Pedro: sai da sua zona de conforto
e começa a vivenciar o sobrenatural, o extraordinário. Pedro começa a afundar, mas não tem problema. Ele estava debaixo de uma palavra de Jesus. Vem. Então você está debaixo de uma palavra do Senhor nesta noite. Não há oposição, não há vento contrário, não há adversidade que vai parar o propósito que o Senhor tem na sua vida. Mas o interessante, eu já caminho para o final, é que quando Pedro tem medo, ele faz o quê? Clama. Ele clama por quem? Pela irmã Joaquina? Passa um WhatsApp para o irmão Ciclano? Para o irmão Beltrano? Ele clama a Jesus. Era a opção que ele tinha no momento. Tem muitas pessoas que estão dentro do seu quarto e o Senhor fala contigo: ei, clama a mim e responder-te-ei. Você quer clamar por Ciclano, quer clamar por Beltrano? Não, eles não têm o controle da situação. É o Senhor que tem o controle de toda a situação. Aí Pedro faz o seguinte: Senhor, salva-me. E o texto diz que, logo estendendo a mão, o segurou. Isso quer dizer, pense comigo, Pedro está aqui no barco, começa a andar. Jesus está ali perto do guitarrista. Ó, sente o fogo aí. Aleluia. Pedro começa a andar, começa a ir até Jesus. No meio do processo, ele teve medo. Se Pedro, que andou com Jesus, passando pelo processo, teve medo, você não é super-homem, não é super-crente. A questão toda não é você ter medo, é você deixar o medo te dominar. Aí o que Pedro faz? Socorre-me, Senhor. Jesus logo estendendo a mão. Isso quer dizer que Pedro estava mais próximo do objetivo do que de onde ele saiu. Você está mais próximo do propósito que o Senhor tem a realizar sobre a tua vida, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 46 que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então segura essa: o Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. É só você clamar ao Senhor. É só você clamar ao Senhor. Abachuri canta labas. É só você clamar. É o que Pedro faz. Pedro clama. Jesus o socorre. O vento cessa? Não. O vento continua. Mas por que Pedro não teve mais medo? Porque agora Jesus estava no controle total da situação. Ambos caminham novamente para o barco. Quando chegam no barco, o vento cessa. O vento cessando, os discípulos que estavam no barco ficaram abismados com aquela ação de Jesus. Todos se maravilharam, mas não termina por aí. Porque o que causava medo nos discípulos, Jesus acalmou. Mas eles ainda estavam no meio do mar. Eles não tinham chegado ainda no lugar de destino dele, no lugar do propósito. Entenda uma coisa, grave isso no teu coração. Você é temente a Deus, você é fiel, acalma o teu coração. Você vai chegar no lugar onde o Senhor determinou para a sua vida.
Aquilo que os discípulos estavam temendo, o Senhor acalmou. Mas eles tinham uma direção. Eles tinham uma promessa. Então você pode ter a certeza, as promessas do Senhor sobre a tua vida, todas elas se cumprirão para a glória do nome do Senhor. Mas pastor, existem pessoas que têm promessa do Senhor e morreram. Ei, mas quer promessa melhor do que essa? Ficar com o Senhor na eternidade. Ei, ainda que algumas promessas não se cumpram aqui, mas acalma o teu coração. A promessa maior sobre a tua vida é que você viva a eternidade com o Senhor. Se coloque de pé, por favor. Se você puder fechar os seus olhos, eu já vou passar para o pastor. Mas nós queremos orar por você. Entenda, Deus te trouxe aqui porque Ele tem propósitos a realizar na tua vida. Deus não me trouxe lá do Rio de Janeiro, atravessando esse oceano, para estar aqui neste primeiro lugar, pisando aqui, para anunciar Jesus para você. Não foi em vão. Você já ouviu Jesus, você já ouviu falar de Jesus. Muitas pessoas já falaram de Jesus para você. Mas entenda, não é apenas você ouvir falar de Jesus. A multidão, muitos seguiam a Jesus. Seguiam a Jesus pelos milagres, por aquilo que Jesus poderia fazer. Outros seguiam a Jesus para servi-lo. Jesus, ele não quer somente te abençoar. Jesus, ele não quer somente acalmar as tempestades, os ventos contrários, as adversidades que vêm sobre a sua vida. Jesus, ele quer transformar a sua vida e transformar para melhor. Pastor, eu já vivo bem. Eu tenho um bom emprego, tenho um bom salário. Para mim não me falta nada, pastor. Eu já vivo bem assim. Ok. Você vive bem aqui, assim. Mas o que será de você na eternidade? Você tem convicção aonde você vai morar, aonde você vai viver a sua eternidade? Só existem dois caminhos. Um que leva ao céu, a vida eterna, e outro, a condenação eterna. Todos nós viveremos uma eternidade. A questão toda é: aonde nós viveremos a eternidade? O livro, eu li uma vez, o livro Uma Vida com Propósito diz: o relacionamento que você tem com Deus aqui na terra vai determinar o relacionamento que você terá com Ele na eternidade. Qual o relacionamento que você tem com Deus? Superficial, de vir aos cultos, de adorar, de levantar as suas mãos, de ofertar, de dizimar? Ou você tem um relacionamento de entrega, um relacionamento de reconhecimento quem Ele é na tua vida? Se você ainda tem dúvidas, pastor, eu sei que eu preciso melhorar em algumas coisas, mas eu queria te fazer um convite especial. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você conhece o Evangelho, talvez você já trabalhou na igreja, já fez a obra do Senhor, já falou em línguas, Deus já te usou, mas você se afastou. Lá no Brasil, você era uma tocha nas mãos do Senhor. Chegou aqui, o fogo apagou. Mas entenda, Cristo é a chama que nunca se apaga. E Ele quer te reavivar. Ele quer te reacender. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar para Jesus, eu vou pedir com toda a educação que você saia do seu lugar. Vem aqui à frente, nós iremos orar por você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez você nunca teve encontro com Cristo, vem à igreja, mas nunca decidiu ter um relacionamento pessoal com Cristo. A oportunidade que você tem é hoje. Não deixe para amanhã. É hoje.
Glórias a Deus. É hoje. É hoje. Deus, Ele tem muito mais a realizar na sua vida. Se você está aqui, você quer entregar a sua vida a Cristo ou voltar para Jesus, pode sair do seu lugar. Nós já temos uma corajosa aqui. É o Senhor quem te chama. Eu não conheço você. Conheço o pastor João Bosco. Conheci o filho dele, a esposa. Eu não conheço você. Mas o Espírito Santo te conhece. Sabe de onde você veio. Ele conhece a tua história, conhece a tua trajetória. Mas eu não te conheço. Mas o Espírito Santo que te conhece está falando ao teu coração. Essa é a sua noite. Saia do seu lugar, venha aqui à frente diante do altar. Pastor, mas eu preciso ir diante do altar. Sim, a palavra do Senhor diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Se você confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador nesta noite, Ele confessará o teu nome diante do Pai. O meu tempo já se findou, mas o Espírito Santo fala ao meu coração. Não resista à voz dele. Você está aqui nesta noite, saia do teu lugar, não perca essa oportunidade. Essa é a noite que o Senhor te chamou. Ei, não, pastor, mas o que vão pensar de mim? Será eu vou ter que mudar a minha vida? Ei, deixa Jesus mudar a sua vida. Se você está aí na galeria, ou se você está aqui, não perca a oportunidade. Eu te dou 10 segundos. Se você quiser, saia do teu lugar. Não há potestade, não há amarras nenhuma que segure você aí. Só apenas a tua decisão. Você já tomou decisões fundamentais na tua vida, mas a maior decisão que você precisa é entregar a sua vida a Cristo e voltar para Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. O Senhor te chama, é isso, o Senhor te chama. Não adianta, no teu lugar não vai acontecer nada, mas quando você vem diante do altar do Senhor, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tem mais gente aqui nesta noite. O Espírito Santo quer transformar o teu coração. Ei, não adianta, não há coração de pedra, como foi falado pelo pastor Rafael aqui, que o Senhor não possa quebrantar. Você quer? Eu já vou passar para o pastor João Bosco, eu já estourei o meu tempo, mas não saia daqui sem essa oportunidade. Pastor, mas eu já tive tantas outras oportunidades. Você não sabe do dia de amanhã. Muitas pessoas pensaram que o amanhã iria existir para elas, mas não existiu mais. Quem sabe você está aqui e você fala, mas pastor, eu já ouço que Jesus vai voltar, até minha avó já falava isso. Ei, Jesus ainda não voltou, mas a Bíblia diz que devemos viver como se Cristo voltasse ainda hoje. Mas Cristo pode voltar para você individualmente. Você quer? Sai do seu lugar, eu já vou passar para o pastor. Mas não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Se você quer, vem aqui. Senhor Deus, nós oramos. Nesta noite nós apresentamos vidas que vieram diante do altar, meu Pai. Entender o propósito do Senhor, meu Pai. E hoje reconheceram que precisava tomar uma decisão. Fazer, Senhor, ó Deus, o que o Senhor determinou nos seus corações, que era voltar para os teus braços. Nós oramos, Pai, nesta noite, declaramos no teu nome, ó Deus, estas vidas que chegam diante do Senhor, abrace elas, Pai. Perdoa os seus pecados, perdoa, Senhor, as suas transgressões, perdoa, Senhor, as suas iniquidades, perdoa as suas falhas, ó Deus, aquilo que cometeram, meu Pai, longe, ó Deus, longe de Ti, parece que estava longe, mas estava debaixo, Senhor, dos Teus olhos. O Senhor viu todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que libera o perdão nesta noite, perdoa os pecados, perdoa as transgressões.